Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária da Ateliê Menina Arteira, e na nossa aulinha de hoje eu quero ensinar para vocês essa pantufa aqui aberta na frente, tá? Lembrando que nós temos o molde dela também na versão fechada, mas na aula de hoje eu vou ensinar para vocês essa versão aberta, muito fácil de ser feita. Inclusive vai ter a aula também em que eu mostro para vocês, tá? Ainda nessa mesma aula eu vou mostrar como eu coloquei aqui esse solado, tá? Qual é o solado que eu usei. Eu vou dar também para vocês uma dica caso vocês não encontrem esse solado, um solado fácil de vocês encontrarem aí na internet. Mas para você saber disso, você vai ter que assistir a aula comigo até o final. Então, bora aprender! Bem, galerinha, na nossa linha de hoje, então, quero ensinar para vocês essa pantufa aqui, inclusive uma pantufa aberta, também pode ser chamada de chinelo de quarto, ok? E eu vou deixar a amostra gratuita para vocês, tá? Lembrando que a versão completa, paga, dessa apostila vai do 30 ao 44, tá? Então, tá uma numeração bem legal, ok? Lembrando que também tenho nessa numeração a bota para adulto. E também temos a pantufa japonesa, temos também a pantufa totalmente fechada aqui na frente, tá? Então tá bem legalzinho e dá pra vocês fazerem aí várias opções, várias pantufas com essas numerações, ok? Aqui eu ainda não coloquei a minha sola. No decorrer do vídeo aqui, no final, eu vou estar colocando as duas solas, tá bom? Eu tô esperando pra colocar as duas solas, então eu fiz um pé e vou fazer o outro aqui junto com vocês. Como eu tô fazendo pro meu marido aqui, hoje eu tô fazendo o tamanho 44, tá, gente? Então, a forma dele é uma forma pro feminino, porém, dá pra usar tranquilamente pro masculino. Caso vocês precisem fazer alguns aumentos, vocês podem fazer uns aumentos aqui em cima. Aqui embaixo não achei necessário, tá? Às vezes o pé masculino é um pouquinho mais largo, então talvez vocês precisem aumentar um pouco na parte de cima, tá bom? Aqui, não no resto. O resto deu certinho também para masculino, tá bom? Aí, galerinha, a amostra gratuita de vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que o molde só é liberado próximo do fim da aula, um pouquinho depois da aula, tá, gente? Então, às vezes não é liberado imediatamente o link. Lembrando que agora a gente tá no Mediafire, tá? Foi o único lugar que a gente achou para armazenar os links, então peço paciência para vocês. É só saber ler direitinho ali que tá escrito lá para vocês fazerem o download. É só clicar e ele faz o download automático, tá bom? Agora que eu já dei todas as informações a respeito desse molde, eu quero dar só mais um recadinho a respeito da nossa área de membros, tá? Todo mês tem a apostila gratuita dos meus projetos pagos completos, esses que vocês vão pagar entre 15 e 50 reais, sai um molde por mês gratuitamente para os membros aqui do canal, na aba assinatura, se você já é membro, tá? É lá que você vai achar o link para estar baixando o teu molde. Ok? Lembrando que esse molde é válido por 30 dias, então você vai lá e baixa o seu moldezinho, tá? Então, todo mês tem uma apostila diferente, ok? Então, dá uma conferida lá, dá uma conferida também no meu site para você ver as outras opções que eu tenho de apostila, tá? Recentemente a gente está trabalhando com tamanhos maiores também de sapatos, então vale a pena você conferir. E também estamos entrando na área das roupas também, ok? Na amostra gratuita, tanto na versão paga quanto na gratuita, gente, vai vir o solado, tá? E vai vir essa partezinha aqui de cima, ok? Virá também uma marcaçãozinha aqui para vocês fazerem certinho na hora do solado, na hora de fazer o encaixe da parte de cima. Então, é importante, tá? Então, façam esse recorte no molde, ok? Não achem estranho aqui, eu aproveito bastante retalho de papel, então às vezes vocês vão ver aí outros moldes aqui desenhado, riscado no meio, tá bom? Então tá, ó, vai vir esses dois. Você vai cortar uma vez na manta da sua preferência, tô usando manta acrílica normal, uma vez no forro e outra vez no tecido externo. Eu tô usando aqui a manta acrílica comum, como eu falei, tanto o forro quanto o tecido principal é flanela, tá? Eu optei por flanela porque é o que o meu marido queria, mas você pode usar fleece, pode usar carneirinho, pelúcia, ok? Moletom, moletinho, gente, uma infinidade, soft, tá bom?
Então, pode usar uma infinidade aí de tecidos que você tenha no seu ateliê. Principalmente se você tiver retalho, aproveita para usar para essas pantufas. Para fazer bastante din-din aí no inverno, tá bom? Então, eu já deixo ela posicionada frente com frente, tá? Joguei pro lado do forro a minha manta. O sapato, a parte do solado, nós vamos levar pra máquina e fazer uma costura aqui e outra aqui, tá? Posicionado dessa forma aqui o tecido. Para o solado, eu cortei exatamente no tamanho correto ali, talvez com um pouquinho de margenzinha, uma pequena margem de costura o meu solado, tá? O meu tecido principal de cima. Esse aqui, ele vai ficar no solado de EVA, então não precisa vocês se preocuparem com o tecido que vai embaixo, tá? Se você for usar um solado de EVA aqui, texturizado como eu vou usar, ok? Se você for usar um antiderrapante, já corta aí mais ou menos no tamanho para não ter desperdício, ok? Gente, se der, eu coloco na descrição de vídeo aí uma indicação de material, tá? Eu sempre vou deixar a indicação de material na descrição, onde comprar e tudo mais, tá? Aqui eu tô usando um pedaço de barra mesmo, de calça velha que eu tinha aqui, porque ele vai ficar só em contato com a cola, o EVA esse aqui, então não precisa se preocupar. Aí uma camada de manta e aqui o solado de cima, já no tecidinho de flanela, como eu fiz aqui o outro, tá? E esse nós vamos fazer assim, zigue-zague em volta da peça toda e depois recortar o excesso. Mas primeiro eu gosto de levar ele dessa forma para costurar na máquina. Bem, galerinha, ó, costurado, ó. Fiz o zigue-zague aqui em volta da peça toda. Aqui eu já fiz a costura, lembrando que eu usei meio centímetro de margem, tá? Aqui eu já posso desvirar minha peça. Enquanto eu vou fazendo esse processo aqui, eu convido você a dar uma conferida na nossa área de membros. Todo mês uma apostila diferente aí dos meus projetos pagos. Esses projetos pagos que você iria pagar entre 15 e 50 reais, sai um molde gratuito por mês. Aqui na nossa aba assinaturas para você que já é membro, tá? Então vale a pena você conferir. Mês passado a gente lançou uma bota, a gente teve também a bota adulto também, tá? Então vale bastante a pena, principalmente se você adora calçados do nicho aqui infantil e também agora recentemente adulto, tá? Aqui eu vou continuar cortando o excesso da minha peça e também aproveito para convidar vocês a conhecerem o meu site, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, que na verdade ele é um catálogo, tá? Lá tem as instruções certinhas, gente, com o Pix, tal, eu envio no WhatsApp, então vocês vão comprar diretamente comigo, tá? Então não tem essa de intermediário, tá? Super simples, super fácil, vocês podem adquirir as apostilas que vocês gostarem lá no catálogo diretamente comigo, não é legal isso? Esclarecer suas dúvidas, tudo lá, tá? Das apostilas, tá bom? Ok? Então, aguardo vocês me pedindo muitas apostilas aí, porque vocês vão vender bastante nesse inverno, então, é os meus votos pra vocês, e eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso, tá? Ó. Agora sim, cortei o excesso da minha peça. Vou reservar. E essa daqui agora, eu vou passar um pesponto em volta dela toda, pra dar uma firmeza maior e pra gente poder fechar as laterais. Belezinha, galerinha, então, ó. Tá assim já, recortei o meu excesso que tinha aqui na lateral. Agora eu vou colocar aqui, ó, o molde por cima, tá? Ó, vou colocar o meu molde por cima. Notem que eu fiz uma pequena margem de costura até aqui, quando eu fui fazer a minha sola, tá? Ó, alinhei bonitinho o molde por cima, risquei, e a partir deste ponto pra frente que nós vamos costurar, tá? Então, é bem simples, agora é só unir aqui e você vai levar pra máquina e vai costurando. Depois, o outro lado, a mesma coisa, se quiser alfinetar, fica a teu critério. Feito o nosso encaixe aqui da peça, ó, ficou assim. Agora a gente vai finalizar com o viés. Como normalmente eu faço? Gente, ó, como aqui eu vou colocar um outro solado, então não me interessa se vai ficar bonito ou não o meu viés na parte de baixo, porque ele vai um outro solado de EVA texturizado, como eu falei pra vocês, tá? Mas, se você for
fazer com o solado, por exemplo, com antiderrapante, o que eu aconselho até inclusive vocês é que se forem fazer isso, usem uma estrutura melhor por dentro, tá? Coloque uma camada de EVA por dentro, tá? Entre a manta acrílica e o tecido principal, para que vocês deem um reforço, fique melhor, tá? Porque senão vai ficar com aquela sensação de pé direto no chão, pode machucar e etc, tá bom? Inclusive, já ensinei uma pantufa nesse estilo, que você coloca por dentro um outro enchimentozinho para ficar mais reforçada, tá? Então, vale a pena vocês conferirem também aí, né? Nossa, acho que tá na playlist curso de sapatinhos de bebê, tá bom? Ó, eu abro um lado do meu viés industrial mesmo, aquele de 2,5. Ó. Vou jogar ele por cima, tá? Porque eu vou usar o solado. Se eu fosse querer deixar esse solado aqui na parte de baixo bonitinho o viés, eu teria que vir aqui, ó, e fazer ele pelo lado de baixo e virar pra parte de cima, tá? Então, solado de EVA embaixo, pode jogar pro lado de cima o seu viés. Solado bonitinho, vai aparecer essa parte de baixo, então o ideal é jogar esse viés, o começo da costura dele pra cá, tá bom? Então, eu vou fazer isso, eu sempre dobro aqui pra poder passar o outro viés por cima. Feito o nosso viés aqui, ó, por que eu ultrapasso o meu viés? Tá vendo? Agora, eu vou virá-lo. E na hora de costurar, eu vou costurar realmente olhando pro lado de cima. Eu não vou fazer aquele jeito que eu faço assim, vou fazer aqui e vou bater. Não. Entendeu? Não vou me preocupar com a parte de baixo, como eu falei, porque ele vai um solado aqui de EVA, tá? Então, ele vai um solado de EVA. Fica comigo até o final, porque eu vou dar uma dica muito legal de que material vocês podem substituir para fazer sola de sapato, tá? Então, fica comigo aí até o final, que você vai descobrir e vai conseguir substituir e vai ficar muito mais barato, tá? Então, fica comigo. Ó, eu só vou virar aqui e eu vou bater a costura nesse sentido, realmente, tá? Vou levar lá pra máquina, porque eu quero que ele fique bonitinho na parte de cima. Na parte de baixo, pra mim, não me importa, tá? Agora, como eu falei, se fosse antiderrapante aqui embaixo, tecido, aí sim vocês teriam que se preocupar aqui em fazer um viés e, de preferência, essa virada teria que ser pra cima e não pra baixo, tá? Meus amores, olha que linda que estão as nossas pantufas. Olha que graça! Modelagem perfeita. Se você comprou o seu molde, tenho certeza que você não vai se arrepender, vai fazer muita coisa linda aí nesse inverno, tá? Se você tivesse feito com o antiderrapante normal aqui na parte de baixo, a sua pantufa já estaria pronta. Mas, como aqui a gente vai usar um solado mais reforçado, profissional, aquele solado de borracha ali, de EVA, tal. Então, agora a gente vai para outra etapa, que é a etapa de como colocar o solado na sua pantufa. Lembrando que aqui eu fiz um pé para depois fazer o outro, porque eu estou fazendo em aula, tá, gente? Mas eu indico vocês a fazerem todas as etapas repetidas, um pé e no outro, para depois ir confeccionando ele todo, tá? Porque senão ele pode apresentar algumas diferenças entre um pé e outro. Por exemplo, esse aqui deu um pouquinho mais arredondado para cima, esse um pouco mais arredondado aqui. Então, para evitar esse tipo de coisa, na hora de você confeccionar para venda, você faça as etapas repetidas. Mexeu com o solado aqui, mexe com o solado do outro lado. Mexeu com a parte de cima aqui, mexe com a parte de cima do outro lado, tá bom? Bem, galerinha, fui lá, peguei a minha sola, tá? Cortei mais ou menos no tamanho da peça, porque eu não gosto de cortar ela exatamente no tamanho, eu prefiro colar ela e depois de colada, assim, eu faço o recorte certinho dela, tá? Então, essa é uma dica importante que eu dou pra vocês. Esse é um EVA, se chama EVA gravatinha, tá? Porque ele tem essa textura aqui, então é muito usado pra solado, ok? Essa outra superfície é lisa. É um EVA mais grosso, ele tem aproximadamente... Só que assim, não é tão grosso, porque ele tem aproximadamente meio centímetro. Uma dica importante que eu vou dar pra vocês, que às vezes vocês não encontram esse tipo de material fácil. Mas eu andei analisando e vi que dá pra substituir, né? Pelo menos eu vou fazer esse teste da próxima vez, é porque eu ainda tenho bastante desse solado. Então, tô usando ele, porque normalmente ele vem em placas grandes. Aonde que eu compro, gente? Comprei numa loja física há um tempo em Curitiba, que vendia estofado e couro. Normalmente, onde você vende couro, vende esse tipo de material também,
tá? Então, procura aí na tua cidade, se for uma cidade grande, lugar onde vende couro, retalho de couro, peças para bolsas e sapatos, normalmente vai ter essa placa, tá? Ela vem normalmente em tamanhos grandes aí, acima de 1 metro, tá? Mas, procurou, não encontrou, tenta substituir, sabe por quê? Por tapete de yoga, tá? Tem os tapetes de yoga DEVA, tá? DEVA, que eles normalmente têm um antiderrapante embaixo, porque a pessoa que faz yoga, ela tá se movimentando em cima, então ele precisa ter uma aderência no chão para a pessoa não cair, certo? Então o tapete de yoga eu achei que é uma ótima opção para substituição e ele é um pouco mais grosso até. Eu ainda não fiz o teste, mas recomendo vocês a fazerem o teste. Compra lá um tapetinho de yoga que eles custam em torno de 15 a 35 reais, tá? E ele vem acima de 1 metro, normalmente é 1,60 m que ele vem, tá? Então, dá uma conferida lá, é uma diquinha de ouro que eu dou pra vocês. Em breve eu vou estar fazendo o teste, eu conto pra vocês aqui no canal, tá? Mas eu tô indicando pra vocês porque eu analisei ele e vi assim, nossa, eu acho que esse material dá pra substituir por sola, tá? Então, vale a pena vocês fazerem o teste aí na casa de vocês, ok? Dadas as recomendações, limpe bem a superfície que você vai utilizar. Dá uma limpada também bem na sola embaixo da pantufa, tá bom? Eu vou usar as recomendações do fabricante, aqui eu tô usando essa cola, tá? Não é comercial, não tô recebendo nada por isso, tá bom? É uma cola de sapateiro, ok? Adesivo de contato, ó, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar cada uma delas, vou começar por uma aqui. Eu só vou mostrar uma, na verdade, gente. Depois a outra eu mostro pronta. Porque os dois pés são iguais, né? Então, ó. Eu vou fazer um risco. Pra que esse risco, Carla? Pra eu saber aonde que eu vou passar a minha cola, tá? É só pra eu ter uma base, porque na verdade eu vou ter que espalhar essa cola aqui. Porque eu não vou usar pincel. Decidi espalhar ela como se fosse o uso de régua. Então, eu fiz uma marcação, acho que nem vai dar pra vocês enxergarem direito no vídeo, mas eu consigo enxergar aqui, tá? Essa marcação que eu fiz. Abri minha tampa, superfície limpa. Agora eu vou despejar um tanto aqui, tá? Tem que tomar cuidado, gente, que depois você precisa limpar essa parte da tampa, tá? Só vou tampar aqui porque o cheiro é muito forte, ok? Ó. Eu vou passar aqui, ó. Vou espalhar esse produto, tá? A recomendação é que você passe desta forma, tanto no solado, tá? Quanto na pantufa. O processo é o mesmo, eu não vou mostrar no tecido, tá, gente? Porque eu já tô fazendo em local fechado. O ideal é você fazer em local aberto, então eu não vou abusar, né? Eu vou só gravar aqui essa parte. Vou esperar o tempo de secagem, que é em torno de 10 minutos, pra ele dar essa aderência, tá? E depois eu volto aqui com vocês, tá? Então, ó, espalhei o tanto que deu aqui na minha peça e vou esperar ele dar uma secada em torno de 5 a 10 minutos, conforme a recomendação aqui do fabricante. Galerinha, ó, já se passou os 10 minutinhos e deu uma secadinha boa aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu não vou passar aqui, tá? Eu comecei a passar pra ver como é que ficava. Você passa a primeira camada no tecido, ele dá uma boa de uma absorvida. Se você quiser fazer ele só colado sem costurar essa sola, você vai ter que passar uma vez, esperar dar os 10 minutos, depois passar uma segunda vez, esperar dar mais uns 20 minutos e depois ver se ele tá com aderência, ó. Tanto que eu passei uma vez só aqui de teste e não deu aderência, tá? Ele chupou a cola e não deu certo, tá? Então, você tem que passar, se você for usar sem tecido, você tem que passar uma vez, 10 minutos e segunda demão, mais uns 20 minutinhos, entre 10 até 20 minutos, tá?
Mas eu decidi que eu não ia fazer isso. Eu esperei dar uma secada na minha cola. E agora eu vou só pressionar aqui. Mas o que você vai fazer depois, Carla? Depois eu vou costurar essa peça, tá? Agora, costurar eu já mostrei aqui no canal. Normalmente, eu vou com a linha de nylon mesmo e agulha e vou dando pontinhos aqui, tá? Como se eu costurasse na máquina reta, tá? Mas fazendo isso na mão. A cola é só para dar uma aderência e ficar mais fácil, tá? Porque eu decidi que não vou fazer ela toda colada, tá? Porque eu achei que ia gastar muito material, ia dar muito trabalho, ia fazer muita lambança. Então, eu preferi só fazer esse para dar uma colada, para depois vir costurando. Vou, inclusive, focar em grudar essas partes dos cantinhos para ficar certinho na hora que eu for costurar, na hora que for cortar. Tá? O ideal para mexer novamente com essa peça é esperar 24 horas. É a recomendação do fabricante, tá? Ó. Pressionei bastante. Se vocês puderem, deixa alguma coisa pesando em cima para ficar melhor aqui, para grudar melhor essa cola. Galerinha, ó, já se passou 24 horas aqui pra mim, tá? E eu já recortei o excesso de uma delas, ó. Fica assim, fica muito bom, tá? Até se ficar, ó, algum detalhezinho de cola, se você tiver, às vezes, aí uma tintinha preta pra passar, fica ótimo, tá? Uma acrylex qualquer aí da vida dá certo. Ó, até comecei a recortar aqui e ia mostrar pra vocês. É só e recortando rente aqui o excesso de sola. Eu prefiro fazer dessa forma, porque daí a gente consegue fazer um trabalho perfeito. A sola, ela fica idêntica ao formato do sapato, então fica muito perfeito, tá? Então, é só finalizar aqui. Como eu falei, quem tiver interesse no molde completo dessa apostila, só dá uma conferida no catálogo meu do site, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou terminar aqui e encerrar também a nossa aula, né? Aqui, gente, como eu falei, eu ainda vou fazer uma costura para dar um reforço, mas eu já mostrei como eu costuro esse daqui, tá? E é de uma forma bem simples, eu só pego uma agulha que aguente passar esse EVA e vou passando uma costura assim, entrando, levantando, entrando, levantando, entrando, levantando, só com a linha. E também você pode fazer caseado, caso você prefira fazer, que é aquele que a gente faz no pontinho de bichinho de soft, né? De soft não, desculpa, de feltro, né? Mas eu já mostrei aqui no vídeo, outros vídeos do canal. Eu vou fazer, acho, uma playlist, gente, só de pantufa, tá? Para que vocês possam ver aqui no canal, porque eu já ensinei vários modelos, inclusive como você fazer também a sua própria modelagem, tá? Então, se você quiser fazer sua própria modelagem, também já ensinei aqui no canal, tá bom? Pretendo deixar a playlist aí no final do vídeo, ok? Ou na descrição, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e aguardo vocês na nossa próxima aula.